Eu, neste momento, quero cumprimentar a todos os meus diletos internautas. Cumprimento com a paz do Senhor todos os irmãos e amigos e todos os internautas em geral. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor e desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Pois bem, meus caríssimos irmãos e amigos, o objetivo do meu comparecimento é para trazer uma palavra de Deus, compartilhar com vocês uma mensagem vinda da parte de Deus para você. E para tanto, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que encontra-se no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3 e o versículo de número 17, que diz o seguinte, a palavra: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Meus prestimosos amigos, meus caríssimos irmãos e amigos, este profeta Ezequiel, ele profetizou por volta do ano 595 antes de Cristo. E este profeta Ezequiel é um dos profetas maiores e ele achava-se no cativeiro na Babilônia, junto ao rio Quebar, quando ele recebe de Deus o chamado, ele que era um homem que fazia parte da linhagem sacerdotal, e ele recebe esta incumbência do Senhor para ser um atalaia sobre a casa de Israel. O atalaia dos antigos tempos, ele exercia uma funcionalidade de sentinela. Ele andava sobre os muros da cidade, vigiando, fazendo a ronda, e qualquer anormalidade que ele pudesse observar, ele tinha de anunciar o seu comandante, avisar o corpo da guarda, e esta por então avisar o oficial de dia para que tomasse a devida providência. Então a função do atalaia era ficar sobre uma torre, também chamada de torre de vigia, e também os sentinelas vigiavam sobre os muros da cidade. Os muros das cidades da época eram muros que tinham em torno de 6 metros de largura, eram muros que eram muito largos. Dava para construir até uma casa em cima dos muros. E o Ezequiel, Deus chama ele e diz para ele que ele ia ser colocado como atalaia sobre a casa de Israel, para avisar os israelitas da sua situação, avisar eles da impiedade que eles estavam alimentando, e para que se corrigissem diante do Senhor. Louvado e magnificado seja
o precioso nome do Senhor. Queridos, esta mensagem, num primeiro ponto aqui, ela tem uma aplicabilidade para Israel, para os dias passados. E foi isso que ocorreu por volta do ano 595, mais ou menos, antes de Cristo. E foi para aqueles dias. Mas numa segunda aplicabilidade, dá para aplicar para os dias odiernos, para os dias atuais, para os dias de hoje. Hoje, o verdadeiro atalaia, ele não está sobre uma torre de vigia, não anda sobre os muros, porque as cidades não são mais muradas. Mas o atalaia dos dias de hoje é o pregador do Evangelho. E quando eu falo do pregador do Evangelho, eu estou falando do verdadeiro pregador do Evangelho. Tem muitos pregadores aí que pregam tantas coisas, mas o autêntico pregador do Evangelho é aquele que prega as boas novas de salvação. É aquele que prega as boas novas de alegria. É aquele que anuncia a salvação em Cristo Jesus. É aquele que anuncia que Jesus veio a este mundo, foi crucificado, ressuscitou, foi assunto aos céus e prometeu que um dia iria voltar, e ele vai voltar. Quem anuncia estas coisas está exercendo a funcionalidade de um atalaia dos dias odiernos, isto é, os dias atuais, os dias de hoje. O atalaia dos dias de hoje, ele sobe na plataforma, põe-se a postos ao púlpito e dali ele profere a sua preleção. Ele transmite a mensagem divina, a mensagem divinal que lhe foi entregue através do Espírito Santo. É esta mensagem que o atalaia dos dias de hoje deve de transmitir para as pessoas. O atalaia dos dias, dos idos dias, ele tinha que avisar de qualquer anormalidade que estivesse ocorrendo. E o atalaia dos dias de hoje, da mesma forma, tem que avisar as pessoas das coisas que estão ocorrendo e das coisas que irão ocorrer. Jesus, ele prometeu que iria voltar. Ele prometeu que voltaria outra vez. E o atalaia, ele tem de avisar o povo que Jesus vai voltar. Esta é a funcionalidade do atalaia dos dias odiernos. É avisar o povo que Jesus vai voltar. É avisar o povo que se prepare para a volta do Senhor. É avisar o povo que deve de aceitar a salvação em Cristo Jesus. Comunicar ao povo que Jesus veio para salvar este mundo perdido. Esta é a funcionalidade do verdadeiro atalaia. É avisar, transmitir o aviso para o povo.
comunicar, transmitir o chasque que adverte o povo que Jesus vai voltar e que estejam preparados para que não sejam apanhados de surpresa, para que não sejam pegos de surpresa no dia da volta do Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Eu, na condição de pregador, na condição de atalaia, eu tenho de transmitir este chasque, tenho de transmitir este aviso para você, comunicar para você, avisar você que Jesus vai voltar. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Ele não disse o dia, não disse o mês, nem o ano. Ele só disse que vai voltar, prometeu que vai voltar. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor. Glórias e honras e louvores ao nome do Senhor. Jesus está prestes a voltar. Este mundo, meus queridos, está numa confusão religiosa, uma confusão na área administrativa, isto é, na área política, é uma confusão total. Guerras, rumores de guerra, as nações não se entendem. Isto é um prenúncio da volta de Jesus. E eu, na condição de atalaia, na condição de pregador, na condição de avisador, transmito este chasque para você, isto é, este aviso, esta notícia. Prepara-te, Jesus vai voltar. Desculpem. Aqui eu quero então arrematar esta mensagem.